Ouvimos agora Bruno Carvalho, Pre-Sales Manager Iberia and UK da Kaspersky, com a apresentação NIS2 além da conformidade, segurança IT/OT com visibilidade e resposta integrada. Bom dia ou boa tarde a todos. É um prazer, em nome da Kaspersky, ter essa oportunidade. Já vimos muitas apresentações aqui relacionadas à tecnologia, relacionadas a produtos, sistemas, ataques, ameaças. E nós tivemos um olhar, agora nesse momento, para um cenário que deixou de ser apenas um tema regulatório. Então, é um tema que agora passa a ser operacional. É um tema muito quente, não somente para Portugal, mas para os países que fizeram a transposição da NIS2. E trazemos um pouco o olhar do que traz a diretiva, do que traz as normas, e, efetivamente, onde a Kaspersky pode auxiliá-los. Como passo inicial da jornada, então, a questão já não é mais quem será afetado. A questão agora passa por ter a capacidade de atender aos requisitos exigidos. Aqui é apenas um repasso ao final dessas entidades essenciais, mas aqui não falamos mais de um ponto de vista somente de ter o processo definido, mas que tipo de processo está definido. Os processos realmente estão preparados. Muitas empresas, principalmente aqui em Portugal, têm processos definidos, mas nunca efetivamente foram testados em face a um incidente de cibersegurança. E aqui, esse é o nosso momento de olhar efetivamente não só para ferramentas, mas também processos, pessoas e a capacidade de detecção e também a capacidade de resposta. Ponto importante, muitas empresas possuem seus próprios processos, possuem a sua capacidade bem definida e em face ao regulatório, em face à nova oportunidade, claro que a transposição traz uma necessidade de um olhar um pouco mais crítico, há uma evolução da norma anterior, a NIS2 não é algo completamente novo, existia a NIS, e agora com a NIS2 a sua evolução e abrangência muito maior, passa a ser uma abrangência específica não só de sistemas, mas também processos, pessoas e capacidade de comunicação, resposta. Então, o risco agora será que essas empresas continuam a fazer corretamente? Estarão preparadas em face a um incidente? A NIS2 não avalia intenção, ela avalia capacidade de se ver, de responder e de se manter resiliente durante o processo de um incidente. Aqui eu trago um pouco do risco. Quando falamos de NIS, trazemos esse tema, mas aonde está o risco? O risco já é real. Aqui nós temos duas informações muito importantes, destaco, essa fonte é pública, tá bem? Então, a quem possa interessar executar as análises, podem se fazer referências cruzadas com os dados variados, e essa informação é o intervalo do último mês, aqui em Portugal, através da ferramenta da Kaspersky. Primeiro faz referência diretamente ao número de ransomwares e notificações que foram recebidas no cenário português para ransomware. Nós temos aqui um pico de quase 200 notificações e, obviamente, 40 mil notificações em relação a ataques de rede. Então, o cenário não é mais a necessidade de entender o recurso, sim, claro, estar atento a isso. Aqui nós olhamos de uma maneira geral, ataques. Pouco mais de informação ao olhar para as indústrias. Segmento T. Aqui nós temos uma ameaça operacional cada vez mais próxima. Nós temos dados informativos que conseguimos extrair coisas boas aqui. O primeiro ponto bom é que Portugal tem aqui como quase 25% de objetos malwares, atividade suspeita em relação a dispositivos OT bloqueados. Então, isso demonstra o quê? Demonstra uma maturidade em executar esse bloqueio de maneira responsiva, mas também ressalta um alerta à superfície de ataque.
Portugal cada vez mais segue recebendo ataques e esse número, para estar bem e dentro dos limites dos países mais bem protegidos, deveria estar aí muito abaixo dos quase 25%. Os ataques, essas informações são específicas deste ano, desde o começo de 2006 até o presente momento. Nós temos aqui também objetos bloqueados e a grande maioria dos ataques vem através, obviamente, da internet. Essa convergência entre as redes IT e IoT, que cada vez mais ao segmento do que sempre mencionamos aqui, indústria 4.0, enfim, toda a convergência de IT e IoT traz também consigo a capacidade de trazer ameaças para esses ambientes. Convergência, Então, tocamos nesse ponto. Convergência, nós temos sempre ferramentas que foram designadas historicamente para atender segmentos IT, a dizer que proteções, endpoints, XDRs, MDRs, EDRs, uma série de proteções, WAF, firewalls, tudo isso designado para o entorno IT. Mas e o entorno OT, onde realmente se tem uma outra visibilidade? As ferramentas precisam ser adaptáveis. Um entorno OT e são protocolos específicos. São protocolos destinados muitas vezes de fabricantes, tivemos aqui já nesse palco, com certeza, fabricantes que mencionaram isso, mas a necessidade agora das empresas trazerem esse olhar de integração de pessoas e de requerimentos também para essa convergência. Mais que isso, então falamos de cenário, falamos do que possa efetivamente impactar um não atendimento aos termos regulatórios, mas mais que isso, as empresas precisam criar uma cultura para cumprir a NIS2, cultura de cibersegurança. Como é que funcionaria isso? A construção da cultura ela passa por vários tópicos. Como nós já dissemos anteriormente, esses tópicos sempre estarão associados a pessoas. As ferramentas trazem a leitura, a capacidade de detecção, a capacidade de identificação, resposta, mas não trazem a maturidade em se detectar e interpretar um ataque de rede. Por isso a Kaspersky auxilia muito nesse ponto, que é construir essa maturidade dentro das empresas. Nós temos um processo onde se pode reconhecer e utilizamos nossas plataformas, os nossos produtos, de forma a enriquecer essa capacidade, claro, e destinar uma análise que pode ser desde uma maturidade fragmentada, poucos acessos, poucas capacidades, até aquela empresa, obviamente, que tem a capacidade robusta de atender e responder a uma ameaça. Melhor do que se ter soluções destinadas para detectar, para responder e para consolidar os ataques, como vimos aqui, AI e uma série de coisas, tudo passará sempre por cultura de segurança. Cultura envolve pessoas, comportamento, envolve integração operacional, liderança e o estado de prontidão. Se eu não tenho os meus colaboradores cientes do risco, dificilmente eu conseguirei evitar um tipo de risco. Tá bem? E esses riscos aqui são exemplificados. Plataformas que custam milhões, plataformas que atendem a diversos recursos, mas a grande parte das ameaças, e esse informe, esse relatório aqui não é da Kaspersky, é um relatório de outras fontes, exemplificam isso. 64% dos incidentes são incidentes provocados por erro humano. A dizer que tecnologia importa, realmente faz total diferença da capacidade de resposta e comunicação que a NIS2 pede e requer para o Estado membro, mas phishings, campanhas como phishing ainda lideram essa capacidade de gerar dano e comportamento malicioso dentro de uma companhia. Ao final, engenharia social também, impressionantemente, quase alcança esse número de erros humanos. Com isso, o que nós trazemos? Kaspersky alinha tecnologia, plataformas,
alinha processos, ajudamos a consolidar toda essa visão em face à NIS2. Aqui nós temos um ecossistema completo. A camada aqui por em cima é o XDR, que faz essa convergência entre IT e OT possível. Não são todas as ferramentas no mercado que possuem um XDR OT nativo, ou seja, nós temos a capacidade de ter uma plataforma de XDR para sistemas integrados não somente nível IT como OT, e trazendo toda a base de conhecimento, produtos como Security Awareness, onde todo o reconhecimento de comportamento dos colaboradores, entendimento do processo de segurança, a cultura de cibersegurança dentro da empresa e informações de treinamento, formações específicas para que treine, para que deixem um ambiente mais seguro dentro do cenário corporativo. Para completar, experiência. Kaspersky reconhecidamente é um grande fornecedor de inteligência no mercado há anos. Nós temos essa base muito bem consolidada e todo esse sistema integrado, não só de experiência, mas soluções que vão para além de tecnologias convencionais, faz a Kaspersky ter capacidade de responder aos requerimentos da NIS2 de forma integral. Para fechar essa experiência, ponto importante, nós também temos a capacidade de fornecer um MDR, um Managed Detection and Response, também para essa integração OT. É dizer que nós temos toda a capacidade de recolha dessa telemetria de endpoints OT, protocolos OT, genuinamente designados para isso, consolidar o processo dentro de um SOC humanizado, que obviamente utiliza AI, obviamente utiliza ferramentas para triagem, busca de ameaças. Nós também temos departamentos especializados que fazem busca zero day, toda a associação de novas técnicas, táticas e procedimentos, aumentando essa capacidade de ataque surface, mas consolidamos uma investigação diretamente humanizada por um analista, possui experiência, possui expertise para a execução de um threat hunting, para a entrega de uma resposta a um incidente, caso seja necessário, um incidente response, e obviamente essa comunicação seguirá a todos os Estados-membros, ao Estado-membros, para que efetivamente isso possa ser respondido dentro dos parâmetros da NIS. Como vimos, a segurança é um ecossistema completo, ela possui não somente plataformas, e em face a isso, a Kaspersky está aqui para simplificar essa jornada. A ideia é justamente demonstrar que nós temos capacidade completa de atendimento a todos os requisitos, e vos deixo aqui, a quem possa interessar, um QR Code, que é um mapa de solução. Aqui nós temos toda a exemplificação dos requerimentos exigidos pela NIS2, também as vantagens e os produtos Kaspersky associados a isso, que proverão, obviamente, a cobertura integral dos itens mencionados. Tá bem? Muito obrigado.